A confirmação da presença alienígena em nosso planeta traz muitas implicações, principalmente teológicas, que não podem ser ignoradas. Como a humanidade reagirá com a liberação da notícia de que extraterrestres estão entre nós há milhares e milhares de anos? Tanto a ciência tradicional quanto a religião negam profundamente a existência de seres fora do planeta. São conceitos, preconceitos, tabus, rótulos e outras coisinhas a mais que criam na mente das pessoas ou medo ou uma forte resistência ao assunto. Através da exopolítica e do exercício da ufologia séria, talvez seja possível unir ciência e religião com a possível informação que mostrará ao mundo que existe um sem número de seres no universo, mais avançados do que nós e que alguns deles sim interagem conosco. O fim do acobertamento pode abalar muitas estruturas, até pessoais. Como explicar dentro do conceito religioso a interferência de seres alienígenas participando da história humana e manipulando situações que envolvem crenças? Seriam os avistamentos dos anjos no passado, na verdade, visões de aliens? Teria sido a visão de Ezequiel, descrita por ele mesmo em seu livro no primeiro capítulo, a descrição real de um avistamento poderoso, onde, sem ter outro nome em mente, chamou os seres que viu de seres viventes? Se você tiver um tempo e fizer uma pesquisa básica, verá que todas as religiões e culturas possuem contos, lendas, histórias que envolvem seres que vieram dos céus, não importa o nome que deram, com trajes espaciais ou sem. Todos não eram da Terra. Você verá também que muita pesquisa ufológica por aí é pura especulação. Está muito claro que tudo que há no universo não foi feito em 7 dias, levando em conta o conceito racional de dias. Einstein disse que o tempo é relativo. Mas o que é um dia para um ser que pode viver milhares de anos? Ou civilizações que tenham uma origem de 1 milhão de anos, por exemplo? Como compará-las com a nossa história humana? Dentro do ser humano está a raiz de criar, de mudar, de mexer com o DNA. Criamos raças de cães diferentes, uns maiores, outros menores, uns mais musculosos. Fazemos experimentos que nem sempre nos chegam ao conhecimento, modificamos alimentos usando a bioengenharia. Então, de onde vem a raiz de tudo isso? O QI máximo para um ser humano é de 161. Nolan Gold, ator da série Modern Family, que fez o Luke, tem um QI de 150 e terminou os seus estudos com apenas 13 anos. Albert Einstein e Stephen Hawking possuíam um QI de 160. Apesar de não ser muito bem visto, quem também tem um QI de 160 é Bill Gates, enquanto que Elon Musk beira aos 155. Portanto, tais pessoas vivem suas teorias, possuem suas ideias, não possuem superpoderes. Nem todos, durante o processo de evolução da humanidade, conseguem absorver mais conhecimento do que o normal. Através da história, a humanidade descobriu, através da física quântica, que o universo é curvo e que o tempo pode ser circular. Portanto, viajar no tempo antes era impossível. Hoje, já é uma possibilidade teoricamente, embora saibamos que a tecnologia já existe. A confirmação de vida alienígena entre nós por tanto tempo, presente desde os primórdios da humanidade, vai precisar passar pelo crivo da aceitação da humanidade em tudo o que fizeram até aqui. Não pode ser uma coisa simples. Vamos fazer um contato. Vamos fazer uma grande revelação. Os aliens existem
estão interagindo conosco desde os primórdios da civilização humana, certo, ok. E o que eles têm feito, tendo o consentimento dos governos humanos, pode ser explicado? Dirão apenas que foi para um bem maior? Quando Galileu disse que a Terra girava em torno do Sol, foi considerado um herege. E não é que era verdade? A Terra gira em torno do Sol. Então por que naquela época a humanidade não podia saber disso? Por que o espanto? Não havia um astrônomo sequer em todo o mundo que pudesse validar aquela informação? Portanto, desde que o mundo é mundo, essas duas áreas específicas criam confusão, desinformação e bloqueiam à humanidade uma compreensão clara da nossa realidade. Mas esse véu, muito denso, um dia cairá. Os sábios da antiguidade, os xamãs, sacerdotes, detinham segredos que guardavam as 7 chaves e que eram repassados de família a família, de geração em geração. Muitos objetos sagrados foram escondidos por guardiões humanos, no passado, para que não acabassem em mãos erradas ou fossem destruídos. Pessoal, precisamos aceitar que a Terra tem bilhões de anos. A nossa galáxia tem trilhões de sistemas, que possuem trilhões de sóis. Baterias elétricas foram encontradas na região onde era a Babilônia e foram datadas de 2000 anos. Há muito conhecimento suprimido, não pelos extraterrenos, mas pelos nossos iguais, aqui mesmo na Terra, em locais que não podemos acessar, nos são proibidos. E por quê? Já mencionamos aqui, em outros vídeos, o coronel Philip Corso, que escreveu o livro O Dia Após Roswell. Ele afirma que extraterrestres estão entrelaçados com a nossa história há mais de 65 mil anos, quase coincidindo com o tempo estipulado pelos antropólogos para o surgimento do Homo sapiens. Mas nós não temos certeza de que a história humana está correta. Ela pode muito bem ter sido manipulada. Será que tudo isso é coincidência? Ou apenas fruto da imaginação de pessoas que vivem no mundo da Lua? O que deveria nos trazer verdades transformou-se em uma variedade de ideologias, dogmas, leis, doutrinas, superstições, não faça isso, não faça aquilo, tudo controlado pela elite e com conflitos justificados em nome dos seres celestiais. Se alguém lembra aqui de um filme bem antigo, chamado Os Deuses Ficaram Loucos, ele fala sobre um determinado assunto. Um avião passa e alguém joga uma garrafa de refrigerante pela janela, e ela cai no meio de uma tribo que fica no meio do nada e que não conhecia nada além do seu próprio mundo, e começam a considerar a garrafa do refrigerante um artefato presenteado pelos deuses. E ali começou a confusão. Elias foi transportado aos céus por uma carruagem de fogo, segundo o relato bíblico. Travis Walton foi levado aos céus por um OVNI. Os deuses da Babilônia não eram santos. Eram travessos, ciumentos, arrogantes, bélicos, viciados. Stephen Hawking procurou durante toda a sua vida a teoria de tudo. Será que há a teologia de tudo? Se não quiseram que a humanidade soubesse que a Terra não era o centro de tudo, o que mais tiraram do nosso conhecimento, enquanto há tantos livros apócrifos por aí e as pessoas sequer possuem um desejo de conhecê-los? Buscar e questionar não evapora a fé, pelo contrário, a fortalece. Talvez um dia as pessoas entendam que o estar em sintonia com Deus é simplesmente estar em uma frequência vibracional mais elevada em relação à fonte criadora. Que céu e inferno são dimensões e que as essências podem acessar todas quando deixarem a vida física. O que vai diferenciar tudo é energia. A conexão com o todo separa a verdade da fantasia. O direcionamento do eu superior equilibra a essência e buscadores saberão discernir o veneno do alimento que nutre.
A ciência precisa se livrar do preconceito em relação a muitas coisas, assim como a religião precisa repensar muitos conceitos. É muito mais do que apenas dizer o que é certo ou errado. Só poderemos ter um verdadeiro contato cósmico quando estivermos maduros o suficiente para entender que, negativos ou positivos, os seres estão aqui e ponto. Agora é lidar com o que vem pela frente. A negação cósmica precisa acabar, dos dois lados, para que todos possam se beneficiar das coisas boas que virão e lidar com as coisas não tão boas que viermos a saber. Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muito discernimento, muitas pesquisas e muita da verdadeira luz.